Olá pessoal, chegando aqui com mais um vídeo. Hoje nós vamos tratar sobre a história das armas de pressão. Nós que somos amantes do tiro esportivo, amantes de armas de pressão e às vezes ficamos sem saber como surgiu. E eu, como professor de história, eu tive essa preocupação. Fontes de pesquisa são raríssimas, são difíceis, né? Mas nós procuramos buscar em vários sites para que a gente pudesse, de maneira bem resumida, bem sucinta, passar aqui para vocês algumas informações sobre a história das armas de pressão. A questão das armas, de forma geral, parte da evolução da raça humana. Armas, o homem toda a vida ele buscou se proteger, machado, faca, arco, flecha, foram instrumentos importantes para a soberania da nossa espécie, né? Então, aí vem uma indagação. E sim, e a arma de pressão? Como surgiu essa arma de pressão? A arma de pressão é um armamento que é feito por ação de mola ou ar comprimido, né? Ela impele projéteis com uma energia menor do que uma arma de fogo. Esses projéteis, por sua vez, eles são formados de esferas, tem formas esféricas, né? Tem forma de diabolô, né? A gente chama de chumbinho diabolô. E aqui vem a primeira dúvida da gente em relação às armas de pressão. Por que esse nome de chumbinho diabolô, né? Diabolô, pessoal, é um brinquedo antigo que surgiu na China. É muito famoso lá naquela região do Oriente. A gente pode dizer que é a evolução do ioiô. Se você observar na figura que está aparecendo na tela, você vai ver uma mulher com duas varetas e uma linhazinha, né, prendendo uma vareta a outra, e um diabolôzinho, um brinquedinho, ó, que vai de um lado para o outro, ó, de um lado para o outro. E daí é que surgiu o nome do nosso chumbinho, que a gente conhece como chumbinho diabolô. Não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com o diabo, não. Tá certo? Também, arma de pressão pode-se usar flecha, se usar dardo, nós vamos ver isso mais para frente, tá? Quem inventou as carabinas de pressão? A carabina de pressão, ela não tem assim não tem com precisão quem inventou. É praticamente impossível precisar quem inventou as carabinas de pressão. No entanto, tinha um armeiro chamado Bartolomeu Girardoni. Em 1780, ele criou aquilo que é considerado por muitos especialistas o primeiro PCP da história, o rifle Girandoni. Contudo, a história de armas de ar comprimido vem há muito milênio atrás, né? Considera-se que a zarabatana é uma arma usada pelos nativos, né? Foi a primeira arma a usar o ar para impulsionar projétil. Zarabatana. Considera a zarabatana a primeira arma para se impulsionar projétil. Está então um nativo, né, com uma zarabatana nas mãos. No entanto, a arma de ar comprimido mais antiga preservada, ela vem do ano de 1580. É um rifle de mola e podemos encontrá-lo no Museu em Estocolmo, na Suécia, né? Estocolmo, a capital da Suécia. Só que nessa época, pessoal, não tinha essa questão de países, né? Existiam os reinos, então é lá que se encontra, né? Segundo alguns sites, esse rifle aí, né? Que é um rifle de pressão. Para conhecer as origens desse tipo de armas ou das carabinas de pressão, é necessário voltar ao século XV, ao século XVI. Os próprios historiadores eles têm dificuldade em chegar a um consenso sobre a origem das armas ou carabina de pressão. Existem, de fato, poucas armas de ar comprimido antigas. São poucas armas que são preservadas em coleções ou em museus que possam ser estudadas e analisadas. É até bom, se você souber de alguma, você colocar aqui nos comentários, para que vai enriquecer futuros trabalhos, tá bom? O uso primordial das armas de ar comprimido destinou-se principalmente à caça. Eram armas eficazes, capazes de derrubar grandes presas. No entanto, eram usadas apenas pela aristocracia, devido ao preço alto. E os aristocratas também eram os únicos que tinham domínio sobre as terras onde se podia caçar.
As vantagens desse tipo de arma em relação às armas de fogo eram muitas, né? Eram diversas. Em primeiro lugar, podia ser usada em condições climáticas bem diferentes, né? Em condições climáticas adversas, como chuva, como neve. As armas de pressão eram muito silenciosas, né? Conferindo vantagem tática aos caçadores. Como eram armas que não produziam faíscas e tinham velocidade e potência constante do tiro, conferiam uma praticidade bem superior às armas de fogo da época, bem entendido, né? Girandoni, ele revolucionou o paradigma das armas de pressão. Fabricada entre os calibres 11,5 e 13,5 milímetros, essas armas de ar chegaram a ser usadas por batalhões da Áustria e França. E acredite, tinham frente aos rifles de anticarga de pólvora, utilizados na época, ou seja, às vezes fazia frente aos rifles de carga de pólvora, que a gente chama de bate-bucha, né? A mais famosa e que deu assim um início às armas de pressão foi a famosa Girandoni, que eu acabei de falar no início, que leva o nome do armeiro e projetista. Aqui tem uma dúvida, pessoal. Tem alguns sites que diz que o projetista era austríaco. Já tem sites que diz que ele era italiano. Pelo nome, entende-se que ele fosse italiano, porque é um nome de origem latina, né? Ok? Então, e o italiano é uma língua latina, como o português, o espanhol. Então, esse nome, Bartolomeu Girandoni, ele tem origem latina, mas entende-se também que ele era um italiano que estava a serviço da Áustria, ok? Ele viveu do ano de 1744 ao ano de 1799 e foi usado, né? Essa arma foi usada no contexto das guerras napoleônicas entre a França e a Áustria. Olha aí que interessante, né, rapaz? A pistola Girandoni de ar comprimido também teve a sua participação, a arma mais curta, né? O projeto se deu entre os anos de 1778 e 1779. Tinha uma aparência muito similar de um fuzil de anticarga, mas a sua coronha tinha um reservatório de ar comprimido pré-carregado, PCP. Isso nas pistolas e nos rifles também. Você pode observar aí na foto, ok? Sendo capaz de disparar até 30 vezes da sua carga. Eu fico hoje vendo as pessoas falando de PCP moderno, qual é a precisão, qual é o alcance que ela tem, quantos tiros a gente dá para fazer uma recarga, né? E isso em 1778, 1779 já se usava. Interessante isso. O calibre era muito maior que o nosso. O calibre era 13,5, que é um .51, equipou o exército austríaco entre os anos de 1780 e 1815. E não se sabe ao certo a força e a velocidade desse disparo. O design de Girandoni fez com que, ao invés de uma arma desportiva para nobres, tivéssemos uma arma militar formidável. O rifle Girandoni tinha um carregador de culatra com revista tubular de 20 rodadas fixada ao lado do barril. A pressão utilizada era de 800 psi. E um frasco de pressão completamente carregado permitia até 80 tiros. Cada um feito à mão por mestre armeiro. Isso é um trabalho realmente de artesão. Cada rifle desse era feito por armeiro, né? Provavelmente foram fabricados menos de 1.500 rifles. Alguns dos materiais e técnicas utilizadas nesse rifle, cuidadosamente guardados, morreram com os artesãos. Aí, por volta de 1803, uma dessas armas acabou na Filadélfia, né? Filadélfia, através do capitão Murieter Lyons. Eu vou deixar de chamar o nome dele completo, passar a chamar só Lyons, assessor do presidente Thomas Jefferson, que adquiriu a peça. Quando o presidente Thomas Jefferson enviou uma expedição à Louisiana, o capitão Lyons levou o rifle Girandoni, e ele teve contato com tribos indígenas, e eles ficaram impressionados. Eles passaram a chamar esse rifle de relâmpago de trovão sem fumaça. As armas de pressão também fazem parte do velho oeste americano.
onde os exploradores Lyons e William Clark carregavam uma arma de ar comprimido calibre .31 na expedição entre 1803 e 1806. Essas armas de ar continuaram sendo produzidas até a metade do século XIX, que, embora não tinham agradado tanto, eram mais sofisticadas que as carabinas de pólvora da época, como a Winchester, que é uma carabina muito conhecida. As armas de pressão foram usadas durante algum tempo em contexto de guerra, mas rapidamente foram eliminadas desse registro. Eram armas que necessitavam de recipientes para armazenamento de ar, que eram caros e difíceis de usar. Era também necessário possuir conhecimento básico de mecânica para que pudesse ser usada com eficácia. Você imagina o trabalho que dava essas armas, porque hoje uma PCP, você vê comentário de gente dizendo que a bomba esquenta, que aquele material que a gente compra que é mais caro tem que ser refrigerada a água. Imagina isso. Olha que nós estamos no século XXI. Por outro lado, seus cilindros eram demasiadamente delicados e perigosos, correndo o risco de explodir facilmente. A fabricação de rifles e pistolas de ar não foi apenas limitada à nossa área aqui do Ocidente, né, ao Ocidente, mas também ao Oriente. Se você analisar com calma e for pesquisar, você vai ver que durante a década de 1820 e 1830, o japonês Kunitomo Akasai criou um rifle de ar aplicando o conhecimento que ele tinha adquirido da tecnologia ocidental, focando seu trabalho em modelos holandeses. Apesar do fato de que todos os rifles de ar comprimido foram retirados do palco de batalha, seu uso continuou especialmente para caça e atividades esportivas. Esse foi o caso na Inglaterra, onde na década de 1890, o fuzil de ar comprimido era usado em atividades de tiro ao alvo. Essa foi uma atividade que aos poucos ganhou popularidade. A popularidade foi tão grande que foi criada uma associação ali na Grã-Bretanha, pegando Inglaterra, Escócia, os países ali da região da Grã-Bretanha. Foi criada essa associação, e essa associação ela veio abrigar mais de 4.000 clubes de rifle e associações. Você tem uma ideia, o tanto que era forte essa associação, né? Ao longo da segunda metade do século XX, as armas de ar comprimido tiveram um retorno significativo ao mercado de armamento. Isso, pessoal, foi entre as duas guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Com o término da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela foi proibida de fabricar algumas armas, né? Inclusive armas de fogo. Então, eles se especializaram mais na questão da arma de ar, devido a essa proibição imposta pelos aliados. Quem foram os aliados que ganharam a Primeira Guerra? Então, na fabricação de armas de fogo no país, foi impedido. Então, essas armas foram projetadas para uso de caça e gradualmente ganharam terreno. Não é à toa que hoje as grandes marcas ainda são alemãs, né? Ou se não são alemãs, são ali da Europa, como a Gama, como a Norica. Hoje em dia, o seu uso é muito difundido, especialmente em relação às atividades esportivas. Desde 1984, tem havido provas de tiro com arma de ar comprimido nos Jogos Olímpicos. Existem também diversas modalidades de tiro em que são utilizadas armas de ar. Uma das disciplinas mais difundidas é a prática do tiro ao alvo, que é uma excelente maneira de passar um dia agradável na companhia de familiares, de amigos, que compartilham o interesse por armas de ar comprimido e pelo tiro esportivo. Eu espero ter colaborado, espero ter ajudado a você, atirador, a compreender, a conhecer um pouco mais sobre aquilo que você usa, né? Que é a sua carabina de pressão, que é a sua pistola de ar comprimido, enfim, eu espero ter ajudado. Vai ficar também aqui no vídeo, né? Os sites onde nós tivemos a preocupação de fazer essa pesquisa, tá bom? Muito obrigado a todos. Se você gostou, dá um like. Se não está inscrito, se inscreve no canal. Comenta aí também, tá certo? Se sabe alguma coisa que vai contribuir com esse vídeo, nos ajude, para que no outro a gente possa fazer melhor, com mais conhecimento, com mais subsídio, com mais informações. Tudo de bom para vocês.